Hoje eu vou te provar que Bob Esponja é um desenho bem mais assustador do que nós lembrávamos. Duvida? Então deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra poder sempre saber quando tem vídeo novo. E também pra ajudar nesse novo formato de vídeo aqui no canal. E não se esquece também de comentar qual é o próximo desenho que você gostaria de ver as teorias. Se você foi uma criança nos anos 2000, provavelmente você assistiu Bob Esponja, a famosa esponja amarela que usava calças quadradas e tinha uma risada levemente irritante. Mas se eu te dissesse que os criadores exageraram um pouquinho no roteiro, principalmente nas primeiras temporadas, criando alguns episódios meio estranhos e ao mesmo tempo muito icônicos e memoráveis. E eu aposto que depois desse vídeo você nunca mais vai ver Bob Esponja do mesmo jeito. Fenda da Pedra. Ele é o episódio 17 da primeira temporada do desenho, e ele é considerado um dos mais estranhos e assustadores episódios do desenho, pelo simples fato que o Bob Esponja foi sequestrado nesse desenho. Ah, sim, está melhor? Espere, esta não é uma escuridão normal. É uma escuridão bem avançada. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick saindo do mundo da luva e pegando um ônibus. Até é normal. Até que Bob Esponja entra no ônibus e acaba batendo diversas vezes no motorista com o seu balão. Patrick, tem um trocado aí? De quanto você precisa? Quanto é a passagem? 50 centavos. 50 centavos. Não. O que o deixa bem irritado e manda ele se sentar. Logo após um tempo, Patrick lê uma placa dizendo que eles estão deixando a fenda do biquíni. Ô Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. E eles acabam entrando nas profundezas do oceano. Que é um lugar escuro com criaturas esquisitas. Fenda da pedra? Não demorou muito para os dois se separarem e Patrick conseguir pegar um ônibus para sair daquele lugar, e deixando Bob Esponja para trás. Bob Esponja, o ônibus já chegou! Bob Esponja! Então ele passa algumas horas naquele lugar estranho e macabro, até que com a ajuda de um peixe daquele local, ele consegue sair de lá. Mas a teoria diz que isso tudo foi proposital, que após Bob Esponja acertar no motorista diversas vezes com seu balão, ele sequestra os dois e os deixa naquele lugar. E é por isso que toda vez que Bob Esponja tenta pegar um ônibus para sair de lá, o ônibus simplesmente vai embora e o deixa lá. E por baixo, dá o laço por cima e puxa as duas pontinhas e agora... Espera! Ahá! Meu! Molho tártaro! Atende bem! Turno macabro. Ele é o episódio 16 da segunda temporada do desenho. E ele começa com Lula Molusco tentando fechar o restaurante na calada da noite, até que um cliente resolve aparecer para comprar um hambúrguer. Então o Sr. Siriquejo resolve criar um turno da noite. E com isso, Bob e Lula têm que passar a noite inteira dentro do restaurante. Vindo ao turno da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. Como se tivéssemos dormido, só que estaremos suados e cobertos de gordura. Que legal! Toma, bata o mais forte que puder. Você fica com depressão porque você tem que trabalhar 12 horas por dia! Então Lula Molusco tem uma ideia de contar uma história de terror para o Bob Esponja, o qual ele conta a história de um antigo peixe que já trabalhou no restaurante, que se chama Zé do Picadinho. Do famoso Zé do Picadinho? Famoso Zé do Salgadinho. É o do famoso Zé do Picadinho! O poço cantador, o osso rangedor, o caroço voador. Que perdeu a sua mão, ou nadadeira, trabalhando e a substituiu por uma espátula. Então ele foi atropelado por um ônibus e demitido do seu emprego. E aí, numa noite, quando ele estava cortando hambúrguer, aconteceu. Ele cortou a própria mão sem querer. Ele substituiu a mão por uma espátula enferrujada. E aí foi atropelado por um ônibus. E há 3 sinais que indicam a aproximação do famoso Zé do Picadinho. Primeiro, a luz vai ficar piscando sem parar.
O telefone toca e não vai haver ninguém lá. Picadinho, vem no fantasma do ônibus que atropelou ele. Porque ele já está morto. Morto. Aí, ele vai bater na janela com sua mão de espátula macabra. E diz a lenda que às noites ele aparece no restaurante para assombrar o lugar, o que deixa Bob Esponja bem assustado, mas depois ele acaba dizendo que era só uma brincadeira. Porém, depois de um tempo, algumas coisas estranhas começam a acontecer no lugar, como as luzes piscando e o telefone tocando, sem ninguém respondendo, exatamente como na história que o Lula Molusco contou. Muito engraçado, Bob Esponja. O quê? As luzes ficam acendendo e apagando como na história. Como está fazendo isso sem mexer no interruptor? Eu não estou fazendo isso. A fiação velha deve estar com problema aqui. Este lugar não foi feito para funcionar 24 horas por dia. O quê? O quê? Alô? Alô? E as paredes estão zoando gosma verde. Ah, espera. Elas sempre fazem isso. Mas qual era a terceira coisa mesmo? Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. Bom, estão deixando alguém lá. E então uma figura misteriosa aparece do lado de fora do restaurante, e vai se aproximando lentamente até eles. Mas eles acabam descobrindo que se tratava de um peixe que só queria um emprego. Então ele revela que era ele do lado de fora e no ônibus, e era ele no telefone. Mas a dúvida fica, quem estava apagando as luzes? Telefone e você no ônibus? Então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! O hambúrguer perigoso. Esse é o episódio 4 da terceira temporada do desenho. E uma pequena curiosidade é que esse episódio foi banido em mais de 12 países, por conter um mistério que o Bob Esponja e seu siriquejo não queria que vocês soubessem. O episódio começa com um inspetor de saúde chegando no restaurante. Então seu siriquejo e Bob Esponja tentam fazer de tudo para que o inspetor fique satisfeito e aprove o restaurante. Em que posso ser útil? Lindão. Tudo parecia bem, até que eles assistem uma reportagem dizendo que um peixe estava se fazendo de inspetor de saúde para conseguir comida de graça nos restaurantes. Comida de graça! Então eles suspeitam que aquele cara era o falso inspetor. E para dar o troco nele, eles criam um hambúrguer de siri completamente podre e o servem para ele. Porém, quando ele vai dar a primeira mordida, uma mosca entra dentro da sua boca, o que o deixa engasgado e então ele bate a cabeça e desmaia. E então a reportagem volta e o repórter diz que encontraram um falso inspetor e que ele foi preso. Então Bob e seu siriquejo acham que mataram o inspetor verdadeiro, envenenado com o hambúrguer, e começam a ficar desesperados ao ponto de levar ele até um cemitério e enterrarem o seu corpo, para esconder o crime que fizeram. Até que de repente a polícia chega e surpreende eles. Vocês dois não se mexam. Eu lamento dizer, mas vamos ter de prender vocês. Seu siriguejo, sou muito jovem pra ser preso. Porém, tudo se tratava de uma brincadeira e eles pedem alguns hambúrgueres de siri. Porém, com a chuva que estava caindo, o corpo do inspetor desce o barranco e vai parar perto do carro. Desesperados, eles resolvem colocar o corpo no porta-malas e, quando chegassem ao restaurante, colocassem o corpo dele no freezer. Chegando lá, Bob vai para a parte de trás do restaurante para poder entrar no freezer e esconder o corpo. Porém, ele descobre que estava sem sua chave. Então ele tem a brilhante ideia de entrar pela parte da frente do restaurante, junto com o corpo. O que foi um sucesso e ele conseguiu guardar o corpo no freezer. E então os policiais recebem um chamado e avisam que vão ter que ir embora. Porém, um dos policiais pede uma bebida. E também um pouco de gelo. E quando os policiais estão se aproximando do freezer, Bob Esponja e seu siriquejo assumem a culpa de ter matado o inspetor de saúde. Tudo bem, eu confesso. O Bob Esponja matou ele. O que? Não pode pôr a culpa em mim. Ele estava louco, descontrolado. Teria me matado também se vocês não tivessem Foi aparecido. tudo ideia do seu siriguejo. Matamos o inspetor de saúde. Porém, de repente ele aparece vivo e avisa que aprovou a inspeção do restaurante. É um zumbi! Toma isso, seu zumbi. Agora é minha vez. Morre, zumbi! E com o risco de apanhar de novo, eu gostaria de apresentar isso. Siri Cascudo aprovado. Existem outros episódios bem macabros de Bob Esponja e eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber as teorias sobre eles. Mas digam aí pra mim, você gostou do vídeo? Se você gostou, não se esquece de deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder sempre saber qual é a vídeo novo. E se você gostou mais ainda desse novo formato de vídeo, não se esquece de comentar aí embaixo. Então é isso. Fui!